Fala, meu amigo, minha amiga, estamos começando mais um podcast do Fantasy BR. Meu nome é Matheus e a gente vai falar hoje da primeira semana da temporada regular da NFL, né, do Fantasy Football. Na verdade, não vamos falar dos jogos em si, mas vamos falar de algo mais específico, né? Como eu postei lá no Twitter, com tanto de problema que a gente estava vendo nessa primeira semana, tanta coisa diferente acontecendo, eu falei, cara, vamos focar em algo que está chamando muito a nossa atenção, que são os backfields, né? Uma primeira semana que a gente viu muitos backfields divididos, running backs que a gente não esperava tendo um bom volume de jogo, outros running backs que a gente esperava muito não tendo tanto volume de jogo assim. Então vamos falar um pouquinho desses backfields. Não vai ser aquele formato tradicional que eu vinha fazendo ano passado e tal, dando dicas para a próxima semana, mas vou falar de algo talvez mais importante ainda, que é repassar o que aconteceu nessa primeira semana com os backfields e fazer uma leve projeção do que eu imagino para as próximas semanas em cada um dos backfields, tá? Vou passar por todos os times. Em alguns times não tem muito o que falar, tipo Carolina Panthers, não tem muito o que falar, cara. O Christian McCaffrey domina o backfield, a gente não tem muito o que falar sobre isso, tá? Outros times com backfields mais divididos, como, sei lá, como um Jets, como um Denver Broncos, alguns times como o Patriots, a gente talvez tenha que falar algumas coisas a mais, citar algumas estatísticas a mais, então vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Antes de mais nada, queria pedir para você se inscrever aí, né, no nosso podcast, fazer a sua avaliação, dar as estrelas aí, tudo que tem direito, porque sua avaliação vale muito pra gente, conta muito pra gente essa avaliação, tá? Vamos começar com o primeiro jogo da semana, que foi Buffalo e Rams na quinta-feira. Primeiro backfield pra gente falar é do Buffalo Bills. Backfield que a gente esperava mais do James Cook, mas ele basicamente não apareceu pro jogo, né? Foram apenas 3 snaps pra ele, uma corrida e um fumble. Então, assim, o James Cook perdeu muito valor nesse backfield por conta desse fumble no jogo. E a gente viu um backfield com um Devin Singletary sendo o running back 1 e o Zach Moss como running back 2, né? Não com tanta diferença, foi bem equilibrado ali no número de corridas. O Zach Moss teve mais targets, mas o Devin Singletary teve mais snaps e mais rotas percorridas. Goal line, as duas oportunidades foram para o Devin Singletary. Então a gente vê o Devin Singletary como running back 1, mas o Zach Moss como running back 2 muito próximo. Então é muito difícil a gente imaginar um Devin Singletary dominando esse backfield do Buffalo Bills, e também a gente deve ver mais do James Cook nas próximas semanas, né? Foi apenas o primeiro jogo, é um calor, a gente deve ver mais dele nas próximas semanas. Próximo backfield é o do Los Angeles Rams nesse jogo, e daí talvez uma das grandes surpresas da primeira semana. Mesmo com o Ken Akers voltando de uma lesão de Aquiles, eu sei disso que não é uma lesão fácil, a gente sabe que ninguém volta normal dessa lesão, ninguém volta bem geralmente, mas muita gente esperava o Ken Akers, não o Ken Akers correndo 20, 30 vezes, tendo 25 toques na bola, mas um Ken Akers mais participativo, né? A gente viu que ele voltou no final da temporada passada, teve 2 jogos nos playoffs em que ele foi muito utilizado, fez uma pré-temporada muito boa, estava sendo muito elogiado, boa movimentação, muito bem e tal. Sofreu alguns probleminhas de lesão em agosto, né? Algumas lesõezinhas em agosto ali que pode ter impactado nesse jogo dele de hoje, nesse jogo da primeira semana. E a gente viu, foi um Darrell Henderson dominando o backfield. O Darrell Henderson dominou o backfield, tá? Foi 55 snaps do Darrell Henderson contra 12 do Ken Akers. 39 rotas percorridas pelo Darrell Henderson contra 10 do Ken Akers. Então, assim, foi um domínio total de backfield. O Ken Akers teve apenas 3 corridas. O Sean McVay até falou depois, né, que o Ken Akers precisa maximizar suas oportunidades. Ele teve 3 corridas e nenhuma jarda, tá? Mas, assim, cara, é difícil o cara maximizar as suas oportunidades quando ele não tem muita oportunidade, né? Já era um confronto muito difícil, a defesa do Buffalo Bills é muito forte. E ele não tem muita oportunidade, um cara que tá voltando, então era muito complicado. Muita gente tá perguntando, será que já dá pra dropar o Ken Akers, cara? Eu acho muito radical. Se você quer fazer isso, beleza. Eu acho muito radical. Barulho de buzinas rolando aqui ao fundo, né? Porque estamos em meio a uma sociedade louca de trânsitos. Enfim, se você ouvir qualquer buzina, qualquer coisa aqui, releve, porque a gente faz ao vivo, então essas coisas acontecem. Enfim,
O Ken Akers, cara, não é um cara pra ser dropado ainda. Eu acho que você ainda pode manter o Ken Akers no seu time. Eu acho que ele vai crescer na longa temporada. Vai ter mais oportunidades. É um cara de muito talento. Possivelmente a gente não veja ele como running back um dominante nesse backfield, se o Darrell Henderson continuar saudável. Mas eu acho que a gente vai ver um backfield bem equilibrado, tá? Eu acho que um pouquinho mais pra frente a gente vai ver um backfield bem equilibrado. Eu acho que o Ken Akers ainda vai ser um running back um desse backfield. Mas não drope o Ken Akers por enquanto. E se você está tentando pegar um running back, acho que vale a pena você talvez comprar um Ken Akers aí por preço de banana, que é o que ele está saindo. Vamos para os jogos de domingo agora. Philadelphia Eagles e Detroit Lions, começando com o backfield do Philadelphia Eagles. A gente viu um backfield bem dividido. Assim, um backfield acho que foi bem... A gente bem sabe assim, que é um running back 1, running back 2, running back 3... mas não não é aquilo tipo dominância, aquela dominância do Miles Sanders, tá? A gente viu um Miles Sanders correndo com a bola 13 vezes, foi bastante corrida até pro Miles Sanders, o que a gente não esperava tanto. Mas assim, foram 38 snaps para ele, 23 do Kenneth Gainwell e 14 do Boston Scott. A questão aqui para mim, nesse backfield, é a goal line. A goal line a gente vai ver muito o Philadelphia Eagles dividindo essa bola entre os running backs. A gente viu na metade pro final da temporada passada e a gente já viu nesse primeiro jogo. Miles Sanders, Kenneth Gainwell e Boston Scott fizeram touchdown correndo em linha de gol. E ainda teve o Jalen Hurts, o quarterback, que também corre muito com a bola e também vai roubar toques na linha de gol. Então, esse pra mim é um problema pro Miles Sanders, porque o Miles Sanders é o running back 1, é o cara que se espera mais coisa, é o running back ali que a gente geralmente bota como running back 2 no fantasy e tudo mais. Então assim, eu acho que ele não vai ter um volume de jogo tão grande, tá? Eu acho que ele não vai ter tanto volume de jogo que talvez supra essa divisão que o Philadelphia Eagles tende a fazer na goal line, o que pode tirar os touchdowns, pode tirar pontuação dele, tá? O Kenneth Gainwell teve 4 targets na partida, foram 4 targets pro Kenneth Gainwell na partida, só 2 pro Miles Sanders. Então, assim, o Miles Sanders percorreu mais rotas porque esteve mais em campo, mas o Kenneth Gainwell foi mais alvo do que o Miles Sanders pro Jalen Hurts em passes, né? Então, eu acho que o Miles Sanders vem de um bom jogo, fez uma ótima partida. Vai ser o running back do time, mas eu não vejo essa dominância do Miles Sanders em comparação com o Kenneth Gainwell. O Boston Scott vai entrar uma vez ou outra ali, dar um descanso, vai entrar uma vez ou outra em situação de gol, vai acontecer em situação de gol para ele entrar. Teve 2 corridas em situação de gol, o Kenneth Gainwell, nessa primeira semana, tá? Então acho que vale a pena a gente ficar de olho nisso para os próximos jogos. O próximo backfield é do Detroit Lions, e vamos falar do DeAndre Swift e do Jamal Williams. A gente claramente tem um DeAndre Swift que brilhou nessa semana, né? O DeAndre Swift explodiu, jogou demais. O DeAndre Swift fez um baita de um jogo. Foi o running back 1 do time, tá? 47 snaps, 26 rotas percorridas contra 23 snaps e 11 rotas percorridas do Jamal Williams. Mas em número de oportunidades não foi uma diferença tão grande, né? Foram 18 oportunidades, né? Que é corridas mais targets pro DeAndre Swift contra 13 oportunidades pro Jamal Williams. Não é uma diferença tão grande. O DeAndre Swift é o running back 1 do time, por quê? Ele é o cara que tem mais oportunidades. Isso vai acontecer, isso vai ser sempre, beleza? Número 2. Ele é um cara que é muito bom com a bola, então ele aproveita muito as oportunidades. A gente tem falado isso nesses últimos 2 anos. Ele é um cara que pontua muito a cada toque que ele dá na bola. Então ele consegue produzir muita coisa. Ele consegue sempre transformar qualquer carregada, qualquer target em alguma coisa muito boa. Então ele é um cara muito produtivo. O que me preocupa nesse caso é a questão de red zone goal line. A gente viu o Jamal Williams sendo muito utilizado nas últimas jardas do campo pelo Detroit Lions. O Jamal Williams teve 7 toques na bola na red zone, sendo 4 na goal line. Enquanto o DeAndre Swift teve apenas 1 toque na goal line. Isso preocupa. O DeAndre Swift é muito bom em goal line. A gente já trouxe aqui em outros podcasts números e informações do DeAndre Swift em goal line. Mas me preocupa que ele não foi
muito utilizado, cara. Basicamente não utilizaram o Daniel Swift em goal line, então isso preocupa. Mas assim, o Swift é um running back 1, correu e produziu muita coisa, tá? Enquanto o Jamal Williams teve apenas 28 jardas em 11 corridas, o Daniel Swift teve 144 jardas em 15 corridas. Ele produz muito, ele é muito efetivo, ele é um cara muito bom, então ele é running back 1 desse time, não tem muito o que falar. Próximo jogo, Saints e Atlanta Falcons, começar com o backfield do New Orleans Saints. A gente viu um Alvin Kamara muito tímido no jogo, não foi muito utilizado, não produziu muita coisa. Alvin Kamara que teve apenas 13 toques na bola, na partida, 13 oportunidades na partida, 9 corridas e 4 targets. É o running back 1 do time, a gente não tem muito o que discutir sobre isso, né? O dobro de snaps do Mark Ingram, o Tony Jones basicamente não jogou, então não conta. O dobro de rotas percorridas que o Mark Ingram, ele é o running back 1 do time e vai continuar sendo. O Mark Ingram é o cara que vai estar ali apenas como um suporte para entrar em algumas situações específicas durante o jogo, talvez em algumas jogadas ali quando precisa de poucas jardas e tudo mais, o Mark Ingram, por ser um cara mais forte, talvez possa entrar e tal, ajudar. Mas, de fato, esse backfield é do Alvin Kamara. Torceu a produção dele aumentar. Torcer para ele ser mais utilizado também, né? Porque, apesar dele ter tido o dobro de snaps e dobro de rotas percorridas, foram apenas 3 oportunidades. O que pro Alvin Kamara é pouco. A gente espera algo em torno de 20, 22 oportunidades por jogo pro Kamara. Já que ele é um dos melhores running backs da liga, né? A gente sabe que o Kamara sempre produziu em alta escala. E ele não foi bem também ontem, 9 corridas, 39 jardas para ele, número baixo pro Kamara. Então a gente talvez deva ver um pouquinho mais sobre do Kamara nas próximas semanas. Não se preocupe com ele ainda, primeira semana ainda. No Atlanta Falcons, cara, a gente viu um Cordell Patterson destruindo, né? O backfield foi todo dele. Temos alguns motivos para isso, logicamente. A gente não esperava, ninguém esperava. Todo mundo sabia e esperava que ele ia ser running back 1. Isso aí já era óbvio. Mas esse domínio ninguém esperava, mas tem os seus motivos, né? Primeiro, o Tyler Allgeier, né? Não sei se é assim que se fala, se eu estiver errado, me perdoem. O rookie que muita gente estava esperando dele aí nessa pré-temporada não jogou por escolha do técnico, escolha escolha técnica dos times, não jogou, beleza, não participou do jogo, então já é menos uma competição pro Cordell Patterson. E o Damian Williams se machucou, cara, no início do jogo ali, primeira, segunda campanha, no primeiro quarto ainda, metade do primeiro quarto, se machucou e não voltou pro jogo. Tem problema nas costelas, e a tendência é que ele perca algumas partidas, tá? Pode perder alguns jogos, na verdade, né? Pode ficar algumas semanas fora. Então, isso fez o Cordell Patterson dominar, o outro running back ali que tava dividindo ali um pouco com ele era o Avery Williams, tá? Avery Williams é um cara que tem 1 ano na liga, ano passado, e que não jogou, tá? Não jogou ano passado. Então, assim, quem é Avery Williams? Essa é a questão. Então, o Cordell Patterson dominou. Apesar do Avery Williams ter tido 18 rotas percorridas, né, contra 19 do Cordell Patterson, foi um número até equilibrado. O número de corridas foi bizarro, né? Foram 22 do Cordell Patterson contra 2 do Avery Williams, tá? O Cordell Patterson simplesmente teve, assim, o seu grande dia como running back na vida. Foi o maior número de corridas dele na carreira. Ano passado ele foi muito utilizado como running back, mas o máximo que ele teve de corridas em uma partida foram 16. Ele nunca tinha chegado a mais de 16. Então ele, assim, 22 corridas foi um número bizarro que ninguém imaginava que fosse acontecer, além dos 5 targets. Então, assim, quase 27 oportunidades pro Cordell Patterson é um negócio gigantesco. Vamos pontuar que o game script ajudou muito. O Atlanta Falcons dominou o jogo todo, esteve à frente do placar do jogo todo e com uma boa vantagem. Perdeu essa vantagem no último quarto, né? Mesmo correndo, tentando gastar tempo e tal, etc. Tentou, usar muito o jogo terrestre, né? Pra manter a vantagem e tal, pra poder queimar cronômetro. Perdeu o jogo, levou a virada do Saints, mas esteve à frente do placar o tempo todo, o que a gente não espera ver na maioria das vezes por ser um time mais fraco. Então, foi um game script favorável pro running back, pro Cordell Patterson. Não imagino ele tendo esses números absurdos de corrida novamente. Pode acontecer? Lógico que pode, até porque a competição não é muito forte.
O Algier, que era para ser o cara para dividir ali com ele, não jogou por opção dos técnicos, então, tipo, sinal que talvez a galera não esteja esperando tanta coisa dele. Deve jogar nas próximas partidas, porque o Damian Williams está machucado. O Damian Williams se machucou, deve ficar algumas semanas fora. Então a gente deve ver um pouquinho mais aí do calouro nas próximas semanas, mais olho nesse Cordell Patterson. Próximo jogo, Carolina Panthers e Cleveland Browns. Do lado do Carolina Panthers, eu acho que a gente não tem muito o que falar. Christian McCaffrey voltou, não produziu muita coisa, tá? Não foi lá um grande jogo do Christian McCaffrey. 33 jardas em 10 corridas, 24 jardas em 4 catches. Não foi lá um grande jogo, mas assim, a gente viu o Christian McCaffrey dominando o backfield, aquele Christian McCaffrey clássico, tá? 43 snaps para ele, Donta Foreman teve 7, Chuba Hubbard teve 3, 24 rotas percorridas pelo Christian McCaffrey. Então assim, dominou, tá? No segundo tempo ele teve 92% de snaps em campo. Aumentou também o número de corridas no segundo tempo. Aos poucos eu acho que eles vão voltar a dar ao Christian McCaffrey o tanto de bola que ele vinha recebendo nos últimos anos. E ele vai voltar a jogar o que ele vinha jogando, cara. Eu acho que é questão de tempo. Se ficar saudável, vai produzir em larga escala. Marcou um touchdownzinho ali. Não fez grandes números, não postou grandes números, mas eu acho que nenhum desespero com o Christian McCaffrey. No lado do Cleveland Browns, a gente teve um jogo espetacular da dupla, né? Mais um jogo espetacular da dupla, Nick Chubb e Kareem Hunt. Bem no estilo deles, né? Bem no estilo que a gente vê desses dois caras, bem no estilo que a gente costuma ver ali dessa dupla de running backs. Então, assim, a gente vê que é um backfield muito bem definido, né? Nick Chubb liderando nos primeiros downs, né? 22 corridas para ele, produziu muito bem, tá? Produz muito bem o Nick Chubb, como sempre. Não tem o que a gente falar do Nick Chubb, ele produz muito bem. Mas tem o limitador, que é o Kareem Hunt. Então, assim, apenas um target pro Nick Chubb vai ser isso. Ele vai ser aquele running back 1 baixo durante a temporada toda, eu acho. Um jogo ou outro ele pode explodir com touchdowns, mas não é um cara que vai receber muitos passos, que vai explodir a ponto de brigar para ser um top 3 na liga. O que ele poderia, porque ele é muito bom. Ele é um cara muito produtivo. Mas, infelizmente, o limitador do Kareem Hunt tira um pouco esse fator do jogo do Nick Chubb. Enquanto isso, o Kareem Hunt, 11 corridas, ali mais ou menos na dele, até o número alto pro Kareem Hunt, 11 corridas, tá? 11 e 22, assim, 33 corridas pro running backs, foi um número alto. A ver a questão na red zone, tá? A ver a questão na red zone, o Kareem Hunt teve 5 toques na red zone contra 2 do Nick Chubb. Eu acho que vai muito do game script, muito na questão de passe, muito na questão de recepções, né? O Kareem Hunt teve 2 touchdowns nesse jogo. Ele é um limitador, ele é um bom jogador em red zone, então ele é um limitador pro Nick Chubb em red zone também. Então, assim, é aquele backfield que a gente já sabe. Nick Chubb running back 1, Kareem Hunt em PPR um running back 2 no fantasy ou num flex ali, tipo, se você tiver muito bem de running back. É isso, não tem muito o que a gente desvendar desse running back, não. Vamos para São Francisco 49ers e Chicago Bears. Um backfield aí, 2 backfields interessantes. Primeiro do Chicago, David Montgomery é o running back 1, claramente running back 1, mesmo com o Khalil Herbert tendo boas oportunidades. A gente viu aí 21 oportunidades pro David Montgomery contra 10 do Khalil Herbert. Fez um touchdown, inclusive, né, o Khalil Herbert nessa partida. Produziu um touchdown, foi mais efetivo correndo com a bola, teve 45 jardas em 9 carregadas, contra 26 jardas em 17 do Montgomery. O Montgomery foi muito mal. Não produziu nada o David Montgomery. É o running back 1. A gente vê ele com mais snaps, com muito mais rotas percorridas. O Khalil Herbert não é um cara que parece que vai assustar ali em passing downs. Mas preocupa a falta de produtividade do David Montgomery correndo com a bola, como foi nesse jogo. Não era um confronto fácil, era uma defesa complicada, mas o David Montgomery não foi bem. Dito isso, o David Montgomery pra mim ainda é o running back 1 do time, vai continuar sendo o running back 1 do time, mas a gente tem que analisar um pouquinho o Khalil Herbert, que pode ser um bom nome para waiver por esta temporada. Ele teve as 2 corridas em goal line da equipe, tá? O David Montgomery não correu em goal line, tá?
em situação ali de jardas mais curtas, né, para conseguir um first down, foi 2-2, ou seja, ele é um cara que tá entrando naquelas situações em que você precisa de um running back para ganhar jarda na marra, entre aspas, tá? Goal line, poucas jardas para conseguir first down, ele tá sendo esse cara. Você vê que early downs, em descidas, nas primeiras descidas, em terceira descida também, geralmente situação de passe, a gente tem visto muito o David Montgomery, mas em goal line, essas coisas a gente viu o Khalil Herbert. Então ele pode ser um limitador do David Montgomery na questão de touchdowns na temporada. Nesse primeiro jogo vamos ver nas próximas. Backfield dos 49ers agora, né? Aquele backfield que a gente sabe que é uma lambança, que é uma zona. Elijah Mitchell começou o jogo muito bem, tá? Começou o jogo com 41 jardas em 6 corridas. Ele foi muito bem no início, mas se machucou. Se não se machucou, infelizmente a gente falou isso, né? Quem ficar saudável nesse backfield tem tudo pra explodir, mas o problema é que ninguém fica saudável. O Elijah Mitchell já se machucou. Foi um cara que perdeu o resto do jogo, vai ficar 2 meses fora, né? A expectativa é que ele fique cerca de 2 meses fora. Isso abriu espaço pro Jeff Wilson. O Jeff Wilson vai ser o running back 1 desse time. Teve 27 snaps, 10 rotas percorridas, 9 corridas e um target na partida. E ele vai dividir backfield. E vai dividir backfield com o Deebo Samuel. Tá? O Deebo Samuel não é running back, mas ele é o cara que vai dividir backfield ali. Foram 8 corridas pro Deebo Samuel na partida. Inclusive, fez um touchdown correndo com a bola, o Deebo Samuel. Então, assim, ele vai ser um cara que vai correr e ele corre bem, cara. Foram 8 corridas e corria 2 jardas pra ele. A gente viu no passado como ele foi muito bem utilizado. A gente achou que ele não fosse ser tão utilizado como running back nesse ano. Mas assim, cara, o Elijah Mitchell já se machucou. O Jeff Wilson é o running back 1, mas não é um cara muito confiável, porque é um cara que também sofre com lesões. E aí a gente tem alguns caras aí, tipo, que... Sabe? A gente não tem tanta confiança, sabe? Mason, assim, são calouros. Tipo, a gente tem o Jordan Mason, tem o Price. É difícil confiar nesses caras. São caras pra waiver, ligas grandes, você pode buscar eles, podem ser umas surpresas. Eu acho que o Jeff Wilson é o principal alvo da waiver na semana, porque ele vai ser running back 1 mesmo, com o Deebo Samuel ali sendo, tipo, vai ser Jeff Wilson 1A e Deebo Samuel 1B, vai ser mais ou menos isso. Então, assim, a tendência é a gente ver um backfield bem dividido entre os dois, com os calouros entrando ali e tendo alguns toques. O Jeff Wilson pode ser uma boa aquisição nessa waiver para a temporada. É um time que sempre faz os seus running backs produzirem muito bem, só precisam ficar saudáveis, tá? Vamos pro próximo jogo. Pittsburgh Steelers e Cincinnati Bengals. No lado dos Steelers, esse jogo foi um pouco atípico porque o Najee Harris se machucou. Ele teve uma lesão, né? O Najee Harris teve um probleminha ali de lesão no pé, um problema que ele já teve na pré-temporada. Mas pelas notícias parece que não foi nada. Parece que não foi nada com o Najee Harris, que ele tá bem, que ele vai jogar, tipo, na próxima semana. E dito isso, não tem ninguém no backfield. O Jalen Warren foi o cara que entrou no lugar do Najee Harris. Eu acho que eu nem gastaria pique de waiver com ele, tá? Porque o backfield é do Najee Harris. Ele é o dono do backfield. É tudo dele, mesmo não produzindo muita coisa. Ele é um cara que vai ter ali 85%, 90% de snaps por jogo. O moleque é novo. Então, assim, vamos ver se o Pittsburgh talvez dê um pouco mais de espaço pro Jalen Warren para evitar uma carga excessiva do Najee Harris para ele não sofrer lesões, tá? Se você joga numa liga mais profunda, aí sim vale uma pique aí na waiver pro Jalen Warren, mas caso não... se não é o seu caso, se você joga uma liga com até 12 times, eu acho que vai ser uma pique, um waiver desperdiçado no Jalen Warren, porque, pelo visto, o Najee Harris está bem e vai jogar na próxima semana, tá? No lado do Cincinnati Bengals, também sem muito o que falar, backfield todo do Joe Mixon, 73 snaps para ele. O Samaje Perine até que
teve um número ok, tipo 21 rotas percorridas, mas assim, cara, o Joe Mixon é o dono, tá? O backfield é todo dele, 27 corridas, 8 targets. O Perine às vezes entra ali pra receber um target ou outro, pra percorrer algumas rotas, mas o Mixon não sai de campo. O Mixon joga o campo, o jogo todo. Então, assim, tem muito que a gente discutir aqui. Colts e Houston Texans. Do lado do Indianapolis Colts, também pouco o que falar. Jonathan Taylor é o running back 1. Inclusive foram 33 oportunidades para ele. Jonathan Taylor, maior marca da carreira. Postei isso no Twitter ontem, se eu não me engano, essa semana. Todo dele, tá? Backfield é dele, 33 oportunidades. O Nyheim Hines recebe suas oportunidades, às vezes ali, tipo, correndo algumas rotas, tendo alguns targets, mas assim, é muito difícil esperar alguma coisa do Nyheim Hines com o Jonathan Taylor dominando tanto esse backfield, tá? O Hines pode, em algum jogo ou outro, explodir com touchdown, mas não vai ter volume de jogo. E mesmo no jogo em que o Houston ficou atrás o jogo inteiro, o Colts ficou atrás do jogo inteiro, e a gente poderia esperar, talvez o Hines agora jogue mais, né? Tipo, é um cara que é mais pass catcher e tal, tipo, talvez entre mais. Sim, ele percorreu 18 rotas na partida. O Jonathan Taylor percorreu 30. O Jonathan Taylor teve mais targets que o Nyheim Hines. Então, assim, acho que a gente tá falando até demais sobre esse backfield. Enfim, vamos pro próximo, que é o do Houston Texans, que é um dos que mais gerou, não dizer balbúrdia, mas a gente ficou mais decepcionado essa semana, que foi essa disputa entre Rex Burkhead e Dameon Pierce, né? Todo mundo, não era só a gente, não era só uma pessoa ou outra, era os analistas do Houston Texans, perfis falando do Houston Texans, galera lá de setorista de Houston, comentaristas de NFL, comentaristas de fantasy football, todo mundo no mundo, a família do Rex Burkhead, o próprio Rex Burkhead, todo mundo achava que o Dameon Pierce seria de fato o running back 1 do Houston Texans. Era o que todo mundo esperava. Mas não foi assim que o Lovie Smith quis, não foi assim que o Houston Texans quis. Não estou dizendo que o Dameon Pierce não jogou, não teve oportunidades. Ele correu 11 vezes contra 13. O que me preocupa muito é ver que o Burkhead dominou o jogo aéreo. Foram 27 rotas percorridas contra 5 do Dameon Pierce. 7 targets pro Burkhead contra 1 do Dameon Pierce. E eu não vou falar que o Pierce é um cara ruim recebendo passe e tudo mais, porque não é, cara. Ele é um running back que era pra ser um three down back aqui. Era pra ser um three down back. Poderia ser, no caso, tá? Mas ele dominou. Preocupa um pouco, preocupa. Eu acho que o Dameon Pierce vai ser o running back 1 desse time. Vai ter as suas oportunidades. Vai conseguir superar essa primeira semana aí que ele não foi tão utilizado, tá? Então, eu acho que a gente ainda pode esperar mais do Dameon Pierce. Eu acho que não é o caso de vou dropar o Dameon Pierce, esquece o Dameon Pierce, isso e aquilo que muita gente tem feito. Eu não acho isso, tá? Só preocupa um pouco a situação em passes, tá? A gente viu que em terceiras descidas todos os targets, as rotas percorridas foram pelo Rex Burkhead, tá? 2-minute drill também, todas o Rex Burkhead. O Dameon Pierce ganhou vantagem em jardas curtas, né? Em jardas curtas ele ganhou vantagem. A gente não viu muito goal line, a gente não teve opção, que o Houston não teve. Eles não participaram do jogo ali em goal line e tal, então a gente não viu nada deles. Mas eu acho que em goal line talvez o Dameon Pierce possa ser um pouco mais utilizado, já que ele foi o running back mais utilizado em jardas curtas nesse jogo. Beleza? Próximo jogo, Miami Dolphins e New England Patriots. Backfield dos Dolphins: Chase Edmonds, running back 1, Mostert, running back 2. E foi assim o Chase Edmonds, não vou dizer que dominou, mas foi claramente running back 1, né? Com muito mais snap, muito mais rotas percorridas, muito mais corridas e mais targets. Foram 16 oportunidades pro Chase Edmonds no jogo contra apenas 6 do Mostert, tá?
Então, assim, é uma diferença grande, não é uma diferença pequena. E a gente já esperava, né? A gente já esperava o J.J. Edmonds sendo running back 1, foi pago pra isso, o Mostert é um cara ali pra complementar. Então, a gente vai ver... a gente não vai ver um Edmonds dominando que eu digo, tendo, tipo, sendo um bell cow, né? Não é dominando, mas sendo um bell cow, sendo aquele cara que vai ter, tipo, mais de 20, 25 oportunidades por jogo. Eu espero essa média aí dele, entre 15, 16, 14, um jogo ou outro chegar num 20 por jogo, e o Mostert sendo running back 2. Mas assim, é bom que a gente já consegue ver que o Chase Edmonds é o running back desse time, e muita gente tava na dúvida, né, achando que, tipo, o Mostert, o Mostert talvez, tipo, vai ser mais utilizado, vai ser um cara, tipo, em goal line, em jardas curtas vai ser ele. Não foi. Em jardas curtas, inclusive, foi 4-4 para cada um, foi bem equilibrado. E o downs, o Chase Edmonds foi mais utilizado do que o Mostert. Muita gente achava que o Edmonds ia ser só um pass catcher e tal, terceira descida. Mas não, nada disso. No lado dos Patriots, cara, aquela mesma velha história, backfield bem dividido. Cabe ressaltar aqui uma coisa importante, né? Ty Montgomery. Ty Montgomery foi um cara que atrapalhou muito a vida tanto do Damien Harris quanto do Ramondre Stevenson. Ty Montgomery é um running back pass catcher, basicamente, que estava baleado, quem sabe quando ele ia voltar. Voltou essa semana. E ele teve mais snaps do que o Ramondre Stevenson. Isso é um absurdo. Assim, tá certo que o New England Patriots estava perdendo o jogo, precisava de um running back pass catcher. Ele foi o running back com mais rotas percorridas, 13 contra 10 do Damien Harris e 4 do Stevenson. E ele teve quase o mesmo número de snaps que o Damien Harris. Foram 22 por Harris, 20 por Montgomery e 14 por Stevenson. A questão é, o Ramondre Stevenson, quando esteve em campo, foi muito utilizado. Foram só 14 snaps para ele, mas desses 14 snaps, ele teve 10 oportunidades, né? Foram 8 corridas e 2 targets. Ele, quando tá em campo, é sempre visado. É o cara que os Patriots geralmente olham. Mas tem que colocar mais o cara em campo. A gente sabe disso. Nenhum dos três produziu muita coisa. Nenhum dos três fez um grande jogo. O Montgomery fez um touchdown ali numa recepção ali curta e tal. Então, assim, é um backfield muito difícil. O que eu espero daqui pra frente? Ainda espero um Ty Montgomery sendo um cara para pass catchers. Em terceira descida, ele foi utilizado 9 vezes nos Patriots contra apenas uma do Damien Harris. Tá? Eu acho que a questão aqui é a gente ver Damien Harris e Ramondre Stevenson, como o New England vai trabalhar esses dois caras. Tá? Eu acho que o Stevenson, ao longo do ano, vai ser mais utilizado em situação de gol, vai ser mais utilizado em algumas jardas curtas. Eu acho que ele tem tudo para ser um cara para produzir muitos touchdowns ali nesse time do New England Patriots. A gente sabe que o Damien Harris foi muito bem no passado produzindo touchdowns, mas o Bill Belichick vem elogiando muito o Ramondre Stevenson, então eu espero um crescimento dele. É uma garantia? Não é uma garantia, a gente não tem como garantir nada nesse backfield do New England, que a gente sabe que todo ano muita coisa muda. Uma única coisa que não muda é que muitos running backs vão ser utilizados. Mas assim, não dá pra confiar em ninguém. Tipo, não dá pra você colocar qualquer um deles e tipo, confiar. Eu acho que o Ramondre Stevenson e o Damien Harris hoje são running backs pra flex. São dois caras pra flex. Você vai botar no seu flex ali e tal, se você precisar. O Ty Montgomery, apesar de ser muito utilizado hoje, não sei se vai ser um cara tão utilizado assim ao longo do ano. Vai depender muito do game script. Então não é um cara que eu conto tanto. Beleza? Vamos pro próximo jogo, que é Baltimore Ravens e New York Jets. No lado dos Ravens, né, com o J.K. Dobbins fora, todo mundo estava imaginando que o Mike Davis ia ser o running back 1 do time, né? Eu não fui tanto nessa onda porque eu me decepcionei muito com o Mike Davis ano passado no Atlanta. Então, não fiquei tão empolgado assim com o Mike Davis. E foi isso que a gente viu, né, cara? O Kenyan Drake teve 33 snaps, 11 do Justice Hill e 7 do Mike Davis. 7. Então assim, o Mike Davis já viu que dá pra descartar completamente. A questão desse backfield aqui a gente não sabe se Kenyan Drake, que foi o running back do time com 11 corridas, contra 4 do Hill e do Davis somados, se ele vai continuar sendo um cara importante, porque possivelmente na próxima semana o J.K. Dobbins já deve jogar, ou já pode jogar, e o Gus Edwards a partir da semana 5 vai estar de volta.
Então a gente não tem muito como prever algo aqui pro Kenyan Drake. Não imagino sendo um grande fator com a volta do J.K. Dobbins. No lado do New York Jets, uma das grandes surpresas, né, do dia. A gente viu um Michael Carter como running back 1. Michael Carter foi running back 1 desse time. Muito utilizado, muito bem utilizado, né? Tipo, 19 oportunidades para ele, 10 corridas, 60 jardas. Ele produziu bem, tá? Ele foi bem no jogo. E teve 9 targets, tá? O Breece Hall chegou com banca de melhor running back da classe, de cara pra ser, tipo, possivelmente ali um workhorse nesse time. Mas o que a gente viu foi um Michael Carter running back 1, tá? Com mais snaps. Rotas percorridas foi basicamente o mesmo número, 28 a 27 entre eles. O Breece Hall teve um bom número, tá? De targets. Os dois running backs foram muito acionados, né? Foram 9 targets pro Michael Carter e 10 pro Breece Hall. 10 targets pro Breece Hall. Foi um número muito alto. A única coisa que preocupa mais foi goal line. Porque goal line foi toda do Michael Carter. O Michael Carter dominou ali goal line. Ele foi o cara que teve as 3 oportunidades ali em goal line. O Breece Hall não teve oportunidades. Eu acho que o Breece Hall vai aos poucos tomar conta desse backfield. É aquilo, né, cara? Running back rookie. Ele geralmente costuma, assim, alguns costumam explodir no primeiro ano, sim. Mas às vezes demora uma semana ou outra pra entrar na rotação, entrar no esquema, entrar no time. Isso faz parte, é normal. E eu espero isso do Breece Hall. A partir das próximas semanas, ele sendo mais utilizado. Foi muitos targets. Eu acho que o número de corridas foram apenas 6. Tende a aumentar. Sofreu um fumble, o que deu uma limitada no jogo dele. Mas eu acho que o número de corridas tende a aumentar nas próximas semanas aí. Pro nosso queridíssimo Breece Hall. Vamos pro próximo jogo entre o Washington Commanders e New York Jets, não. Acabou de falar do Jets. E Jacksonville Jaguars. Do lado do Commanders, Gibson running back 1, né, com 49 snaps contra 31 do McKissick, mais rotas percorridas, muito mais corridas e mais targets também, né, até surpresa. O McKissick é um cara que a gente viu no passado que limitou muito o Antonio Gibson no jogo aéreo. Acho que isso ainda vai acontecer esse ano. O McKissick deve roubar mais targets e mais rotas percorridas do Gibson. Fica a questão para saber para o futuro se o Brian Robinson volta, né? Depois do problema que ele teve, foi baleado, tá se recuperando. O time e ele, pelo visto, falam que ele deve voltar, tá para voltar e tal. A gente não sabe, a gente não vai ficar cogitando tanta coisa aí, porque a gente não sabe se ele volta. Mas o Gibson é o running back 1 do time, de fato. É um running back 2 baixo pro Fantasy aí pro resto da temporada. E o McKissick vai ser apenas um cara aí para entrar um jogo ou outro assim, numa liga profunda, para suprir uma necessidade, um bye, porque não é um running back que vai ter muito volume de jogo. No lado do Jacksonville Jaguars, uma boa surpresa, né? O James Robinson foi muito utilizado no jogo. Muito. Vamos lá. O Travis Etienne era o cara para muita gente nesse ano, se recuperou bem da lesão e tal. Primeiro tempo, ganhou bastante nos snaps, 24 a 13. No segundo tempo, o Jaguars tentou correr mais com a bola e com isso a gente viu mais do James Robinson. James Robinson foi mais acionado. O Etienne foi muito produtivo, tá, no jogo. Foram 4 corridas para 47 jardas, 18 jardas em 2 recepções, mas ele teve 2 problemas, 2 erros capitais. Mas 3 coisas importantes aconteceram com ele nesse jogo que eu acho que limitou um pouco. Primeiro, no início do jogo, o Trevor Lawrence errou um passe, cara, que o Travis Etienne estava livre na endzone, tá? Ele cortou o linebacker ali e tal, tava livre e o Trevor Lawrence deu um overthrow ali, tipo, horrível. Era um touchdown certo do Travis Etienne. Depois, ele teve um drop feio também. Ele recebia pela bola de 1 ou 2 jardas e ele simplesmente deixou a bola cair e foi um drop que custou um touchdown. E depois sofreu um fumble. Então, assim, foram 3 coisas importantes, né? É o que a gente chama de missing points, né? Pontos que deveriam acontecer, mas não aconteceram. Esses 2 touchdowns aí pro Travis Etienne e um fumble que ele perdeu. Então, assim, isso limitou. Depois desses problemas, principalmente esses 2 problemas que foram culpa dele, né, no caso o drop e o fumble, ele teve menos participação no jogo.
Tanto que a gente viu no segundo tempo um James Robinson mais efetivo. Um James Robinson que foi muito bem no jogo. Um James Robinson que produziu muito bem. A gente viu um James Robinson sendo muito acionado em nas primeiras descidas, né, em early downs, muito mais que o Etienne. O Etienne foi um cara que foi mais utilizado ali em terceiras descidas, em 2-minute drill, foi basicamente todo do Etienne, porque ele é um cara que foi mais utilizado em passes, né? Foram 23 rodas percorridas pelo Etienne contra 15 do James Robinson. O que eu espero daqui pra frente? Eu espero o Etienne sendo running back 1. Apesar desse jogo a gente ter visto um James Robinson muito bem, o James Robinson tá voltando de uma lesão pesada, uma lesão braba. A gente não sabe se ele vai aguentar jogar a temporada toda, com volume de jogo. E o Etienne, cara, é um running back top, né? Um running back que foi draftado para ser um running back, para dominar backfield, para ser o cara do time. Não jogou ano passado por causa de lesão. E ele foi muito produtivo nesse primeiro jogo. Teve os erros, eu acho que isso limita ele no jogo. Mas daqui pra frente, eu acho que o Jaguars vai dar mais oportunidades pra ele. Principalmente corridas, né? 4 corridas pra ele é brincadeira, né, meu irmão? 4 corridas é sacanagem. O McKissick teve quase 4, teve 3 corridas no jogo passado. Então, assim, a gente vai ver mais do Etienne daqui pra frente. Eu acho que ele ainda é um running back ali top 20 pra temporada. O James Robinson pode ser uma boa aquisição ali pra waiver. Na maioria das ligas ele não tá no waiver, mas se tiver... E ele é um cara bom pro banco, dependendo de como seja as próximas 2 semanas, a gente pode de fato ter um James Robinson sendo um running back 1 no Jaguars. Eu acho que não deve acontecer, mas pode acontecer, porque nessa primeira semana ele foi o principal running back do time. Vamos pro próximo jogo. O próximo jogo já vai falar de Kansas City Chiefs e Arizona Cardinals. No lado do Kansas City Chiefs, um backfield muito dividido. Muito dividido. Clyde Edwards, Jerry McKinnon, Isaiah Pacheco. Eu acho assim, vamos lá. Pacheco termina o jogo com muito volume, né? E muito visto. Você olha o Pacheco assim, tipo, o Clyde Edwards e o McKinnon tiveram 27 snaps cada um e o Pacheco 16. O Pacheco teve 12 corridas contra 8 do Clyde Edwards e 4 do McKinnon. E fez um touchdown. Você olha depois, você não viu o jogo, depois olha ali as estatísticas e fala, pô, o Calouro veio com tudo, meu irmão. O Calouro veio com tudo. 12 corridas, 62 jardas, correu muito bem, boa média, fez um touchdown. De fato, ele foi muito bem. Mas, cara, ele não correu nos primeiros 3 quartos. Jogou apenas 4 snaps nos primeiros 3 quartos. Então, assim, ele foi o cara que entrou no garbage time. Então, ele, depois que o Chiefs tinha, sei lá, 20 e poucos, 30 pontos de diferença, o Isaiah Pacheco entrou. E aí sim foi o cara que liderou ali o time no último quarto, com o time já correndo bastante e tudo mais. Então eu acho que dá pra gente ter uma leve calma com o Pacheco. Ele ainda pode ser um running back muito produtivo, mas nesse primeiro jogo, esse game script ainda pode embaralhar a cabeça de algumas pessoas. Clyde Edwards é running back 1, mas foi um running back 1 com uma divisão grande. Tá? Foi um running back 1 com uma divisão grande com o Jerick McKinnon. Os dois dividiram bastante o backfield. A gente vê nos números, né? Foram 11 oportunidades pro Clyde Edwards, 8 pro McKinnon. O McKinnon teve mais rodas percorridas, o mesmo número de snaps. O que mudou nos números é que o Clyde Edwards fez 2 touchdowns. Mas é aquilo que eu postei, que eu falei, né? O Patrick Mahomes lança muito a bola na linha de gols, procura muito o Travis Kelce. Nesse jogo teve 2 bolas pro Clyde Edwards em recepção ali para marcar touchdown, mas é perigoso. Um time em que o running back não é tão acionado assim em linha de gol. E o Clyde Edwards não é aquele running back que a gente confia tanto, né? Não é um running back que a gente olha e fala, porra, esse cara aí, mesmo no ataque, pica do ataque dos Chiefs, ele vai destruir, ele vai jogar pra cacete. A gente não sabe, a gente não tem como confiar isso, porque ele ainda não mostrou. Ele teve alguns bons jogos, mas ainda não mostrou ser um cara dominante. E a gente vê que o Jerry McKinnon tá aí na cola dele. Então, a tendência é um Clyde Edwards running back 1, mais um A e um B. Eu tô vendo um A e um B aí com o McKinnon. Acho que o McKinnon é um cara que tem tudo pra ser também aí bem utilizado nesse ataque do Kansas City Chiefs.
tá? No lado do Arizona Cardinals, a gente tem claramente o James Conner como running back 1, mais que o dobro de snap do Eno Benjamin, mais que o dobro de rotas percorridas, mais que o dobro de targets e de corridas, tudo. O Eno Benjamin até teve uma boa participação ali com 7 targets e tal. É o backup, ganhou essa posição aí como running back 2 no time. Vai ter valor se o James Conner se machucar. O James Conner, se machucar, vai ter valor. Eu acho que o Conner é uma boa opção para você buscar em trocas e tudo mais, porque foi um game script muito traiçoeiro com ele, né? Muito cruel, porque o Chiefs abriu vantagem cedo e dominou cedo o jogo todo. Então a gente não pôde correr muito, James Conner, né? Mesmo assim foram 10 corridas, foram 6 targets, então foram 16 oportunidades para ele, mesmo num jogo em que basicamente o Chiefs abriu a larga vantagem desde o início, então, logicamente a gente veria menos do running back. Então assim, o Conner tem tudo para repetir um ano sendo muito acionado pelo Arizona Cardinals. Próximo backfield, que é do jogo entre Los Angeles Chargers e Las Vegas Raiders. Vamos falar dos Chargers primeiro. Me preocupa um pouco o Austin Ekeler, tá? Me preocupa levemente o Austin Ekeler. Não produziu muita coisa, não foi bem no que ele produziu. Não digo que o Austin Ekeler é um cara que vai ser um bust ou algo do tipo, nada disso, tá? Mas me preocupa que ele teve cerca de 55% dos snaps ofensivos apenas. Não foi um cara que ele nunca foi um running back dominante, assim, tipo, de dominar o backfield. Mas me preocupa levemente esse fato de descidas curtas e principalmente nas primeiras descidas ser muito dividido, tá? O Joshua Kelley e o Sonny Michel tiveram suas oportunidades ali. Foram 18 oportunidades no jogo pro Austin Ekeler, 6 pro Kelley e 7 pro Sonny Michel. Então, assim, pelo visto, a gente tem, assim, 2 running backs ali que vão ter suas oportunidades no jogo. Que vão ter algumas corridas, que vão ter os seus targets, vão percorrer algumas rotas. Isso pode limitar um pouco o jogo do Austin Ekeler, que mesmo assim é o running back 1 do time, logicamente. Em goal line foi todo dele. Ele teve as 4 oportunidades do time, foi do Austin Ekeler em goal line. Não marcou no touchdown e tudo mais. Mas eu acho que fica uma pulga atrás da orelha com essa utilização aí do Austin Ekeler, principalmente vendo que tem outros running backs ali que podem incomodar em primeiras e segundas descidas, né? Isso pode ser um leve problema para o Austin Ekeler no volume de jogo dele. O Austin Ekeler é um cara que sempre foi, mesmo no caso do Swift, um cara muito produtivo com a bola, um cara que sempre aproveitou bem as oportunidades, que em cada toque que ele dava produzia muita coisa. Então a gente vai precisar ver o Austin Ekeler sendo mais uma vez isso, um cara que produz muito com a bola, porque talvez a gente veja um Chargers com alguns running backs roubando alguns toques ali do Austin Ekeler, não para deixar ele desesperado, mas pra gente ficar só ligado, tá? Do lado dos Raiders, um backfield que é do Josh Jacobs. Sim, o Josh Jacobs é o running back 1. Mas, cara, é um Josh Jacobs running back 1 num time que eu não sei se vai correr tanto com a bola. Eu sei que o game script não foi favorável e tudo mais, mas assim, o Josh Jacobs não é um cara que recebe muito nos passes. A gente vai ver um Brandon Bolden recebendo passes, a gente vai ver um Abdullah talvez recebendo alguns passes. Então, assim, o Josh Jacobs tem esse problema com questão de passes. Não é um cara que vai receber muitos passes. Early downs, né, primeira e segunda descidas, é do Josh Jacobs. Ele é o cara que vai comandar ali, ele é o cara que vai liderar ali, obviamente. Goal line, possivelmente também ele seja esse cara. Ele vai ser esse cara ali em goal line. Mas em jogadas de passe, a tendência é a gente não ver muito do Josh Jacobs, tá? O Brandon Bolden foi muito utilizado em terceiras descidas, algumas jogadas de passe, tá? Apesar do Jacobs ter percorrido mais rotas, porque logicamente ficou muito mais tempo em campo, mas o Bolden em 16 snaps percorreu 11 rotas. Então, assim, ele é um cara que tá ali podendo ser um alvo enquanto ele tá em campo percorrendo rotas. Uma questão importante o Zamir White
Hulk, que a gente esperava que fosse dividir um pouco o backfield ali e correr com o Josh Jacobs. Não jogou nesse primeiro jogo. Ele estava ativo, mas não participou do jogo. E eu acho que ele é um cara que pode crescer na temporada e roubar alguns toques desses early downs ali do Josh Jacobs, porque o Josh Jacobs não tem ninguém para roubar esses early downs dele. O Abdullah e o Brandon Bolden são mais caras para receber passe e tudo mais. Então vamos ficar de olho. Hoje o Josh Jacobs é um running back 1 do time, um running back 2 baixo no fantasy. Bolden e Abdullah não tem nenhum impacto no fantasy, o impacto deles é só tirar um pouco o valor do Josh Jacobs, e vamos ficar de olho no calouro no Zamir White. Próximo jogo é Green Bay Packers e Minnesota Vikings. Isso, Packers e Vikings. No lado dos Vikings é o de sempre, tá? Não vou nem perder muito tempo. Dalvin Cook, domínio absoluto de backfield, todo dele. A gente viu um Madison que correu um pouco com a bola nas primeiras campanhas e tal, teve algumas carregadas, mas depois o Dalvin Cook dominou o backfield, foi todo dele. A gente não tem muito o que discutir aqui, que Dalvin Cook é o running back 1 e o Madison é aquele handcuff ali que, se o Dalvin Cook se machucar, ele explode. No lado dos Packers, foi bem interessante, tá? A gente viu um backfield bem dividido entre Aaron Jones e Dillon. 37 snaps pro Jones, 31 pro Dillon. 16 oportunidades pro Dillon e 10 pro Aaron Jones. Esse aqui é o grande fator, né? O Aaron Jones foi pouquíssimo utilizado no jogo. Espero que isso aumente. A gente espera que o Aaron Jones seja mais utilizado na partida, porque é um grande running back. Mas o Dillon talvez seja o grande cara para liderar corridas nesse time. O Aaron Jones teve 29 rotas percorridas contra 16 do Dillon. Talvez o Aaron Jones seja um cara mais nas jogadas de passe ali, recebendo bolas, já que é um cara mais confiável, que o Aaron Jones conhece há mais tempo do que os recebedores. E o Dillon talvez seja um cara que possa correr mais com a bola. Apesar do Dillon ter tido mais targets, tá? 6-5 contra o Aaron Jones, eu acho que o Jones talvez seja um cara que esteja mais em campo e tenha mais oportunidades ali nas situações de passe. Mas vamos ficar de olho no Dillon, principalmente em goal line. Eu acho que esse backfield tem tudo para ser bem dividido mesmo. A questão aqui é que os dois são muito bons em goal line, tanto o Dillon quanto o Aaron Jones. A gente viu o Aaron Jones há alguns anos com temporadas de mais de 12, 13, 15 touchdowns ali, o Aaron Jones. E o Dillon é um cara muito forte, um cara que ganha jardas curtas, é um cara que pode ganhar jardas ali, touchdowns em situação de goal line, em poucas jardas. Então essa questão do goal line vai ser muito importante nesse time. Porque eu não acho que vai ter um running back que vai ganhar essa disputa, que vai ser o running back do goal line e tal. Mas quem tiver a maior número desses snaps ali, talvez seja o running back 1 desse time, né? A gente, antes da temporada, esperava o Aaron Jones como running back 1 e tal, mas por esse primeiro jogo, cara, eu acho que vai ser um running back bem dividido mesmo. A gente viu que o Dillon de fato vai ser um cara bem utilizado pelo Green Bay Packers nessa partida. Eu acho que os dois são nomes para você jogar no Fantasy Football, tá? E como o Green Bay não tem grandes wide receivers, não tem grandes recebedores, eu acho que os dois vão ser muito utilizados, os dois vão ser bons nomes daqui pra frente, principalmente quando o Green Bay jogar em casa, que é um time muito forte em casa, que deve correr mais com a bola. Próximo jogo, New York Giants e Tennessee Titans. Titans e Tennessee e Giants nos lados dos Titans. Na verdade, nos dois times aqui, né? Tanto Titans quanto Giants com running backs dominantes. Derrick Henry dominou o backfield do Tennessee Titans novamente, como era de praxe, 21 corridas contra 2 do Montreal Hillard. Foram 14 rotas corridas pelo Henry. O Hillard teve 12 snaps e correu 7 rotas. Então ele só entra basicamente para correr rotas, tá? O Hillard basicamente só entra para percorrer rotas. Foi um cara de terceira descida que entrou só em terceira descida basicamente e só entrou para descer rotas. Early downs é todo do Derrick Henry. Goal line ali e jardas curtas vão ser do Derrick Henry. O Hassan Haskins entrou numa campanha de 2-minute drill, mas assim, o backfield do Derrick Henry. A galera muito preocupada com o Derrick Henry perguntar, mas tipo, o Hillard teve 2 touchdowns e tal, recebeu passes. Cara, eu não me preocupo com isso. O Derrick Henry teve o volume de jogo dele altíssimo,
não produziu tanta coisa, não produziu, mas acontece. É o Derrick Henry, ele vai produzir muito. Se não se machucar, estiver saudável, ele vai produzir muito, porque o Derrick Henry é muito bom, ele é muito forte, ele é um cara que produz muito e é um cara muito utilizado. Goal line é dele. Uma vez ou outra, o Dontrell Hilliard vai roubar um touchdown, principalmente em situação de passe, terceira pro gol, essas coisas. Vai acontecer, normal. Acontece com quase todos os running backs, mas o backfield é do Derrick Henry. Nos Giants, a gente teve o grande jogo do Saquon Barkley, o grande running back da semana, um dos grandes jogos da carreira dele também. Voltando a ser aquele Saquon Barkley ali de 3 anos atrás, né? Que chegou na NFL e, porra, encantou todo mundo, né? Dominou o backfield do Saquon Barkley. 8 targets, 17 corridas, 25 rodas percorridas, 51 snaps. O Matt Breida teve apenas 12 snaps. Então, assim, backfield todo do Saquon Barkley. Eu postei isso muito no Twitter, que eu fazia tempo que eu não vi o Saquon Barkley com essa velocidade, com essa agilidade, se movimentando bem pelo campo. E, cara, é muito legal ver isso. Porque ele é um cara muito explosivo. O Saquon Barkley é muito explosivo, a gente sabe disso, cara. Ele é aquele cara que, tipo, tá ali no jogo 10, 12 corridas, não fez muita coisa, mas do nada ele explode. Ele consegue uma corrida de 60, 70 jardas. Ele consegue big plays como ninguém. Vamos pro próximo jogo, que é Tampa Bay e Dallas Cowboys. Do lado do Tampa Bay, backfield todo do Fournette. Fournette dominou o backfield, 47 snaps contra 17 do Rachaad White, 21 corridas a 6. A gente pode até pensar, 6 corridas pro Rachaad White, tipo, 2 targets, foi bem e tal, teve uma boa participação. Mas, cara, eu vou te falar, o backfield foi todo do Fournette. Pra quem viu o jogo sabe disso. O Rachaad White só teve essas 6 corridas porque no último quarto o Fournette correu, teve uma corrida no início, metade do último quarto, se machucou depois dessa corrida e saiu. Então, ele não se machucou, ele deu uma mancadinha e eu acho que ele saiu mais por precaução, então o jogo tava meio que ganho. E o Rachaad White entrou e ele correu umas 4, 5 vezes ali na campanha. Então, essa foi a questão do Rachaad White ter sido um pouco utilizado nesse jogo. Porque o Fournette dominou o backfield, dominou e foi todo dele. Tá? Ele tem um potencial enorme para ser um running back top 10 na temporada, top 8. Primeiros 3 quartos ele jogou 43 dos 47 snaps ofensivos. Então ele dominou o backfield, é todo dele. Acho que o Rachaad White vai ter algumas oportunidades ali em passe, em terceiras descidas, mas o backfield é do Fournette. O Tom Brady confia nele, o time confia nele, ele é um cara que vem crescendo muito nos últimos anos com o Tampa Bay. No lado do Dallas Cowboys, a gente viu um backfield bem equilibrado entre Zeke e Pollard. 12 oportunidades pro Zeke, 8 pro Pollard, 40-38 em números de snaps. Uma questão aqui, o Zeke começou muito bem o jogo, tá? Começou muito bem. Terminou o jogo assim, com mais de 5 jardas por tentativa, mas o Dallas não quis utilizar o Zeke no resto da partida, né? Isso foi um ponto interessante, porque o Zeke começou o jogo muito bem, com nas primeira campanha 4 corridas para 20 jardas, 5 jardas de média, e depois correu mais 5 ou 6 vezes o resto do jogo todo, mais 50 minutos. Isso foi um ponto que chamou a atenção. O Pollard não foi muito bem no jogo, né? Não produziu muito o Pollard na partida, não foi um cara que fez muita coisa no jogo, a gente esperava mais até do Pollard, recebendo passes até nessa partida, mas o ataque do Dallas Cowboys no todo não andou. A questão agora é ver como é que vai ser o Dallas sem o Dak Prescott, né? Então assim, muda muito a gente falar desse ataque e ver agora, uma coisa é o Dak Prescott. O Dak Prescott agora se machucou. E agora é o Cooper Rush, né? A gente não sabe de fato o que vai acontecer nesse ataque do Dallas Cowboys, o quanto que eles vão usar cada um dos recebedores, dos running backs. Eu acho que o Zeke ainda é running back, vai ser running back 1 desse time. Ele parece que tá bem, tá saudável, tá com o joelho melhor do que estava ano passado, então ele se movimentou bem, a gente viu principalmente na primeira campanha. E o Pollard é aquilo, né? Aquele cara que naturalmente vai ser utilizado mais em alguns... Em algumas jogadas tipo end rounds ele deve ser mais utilizado, algum screen pass ele deve ser mais utilizado, aí sim a gente deve ver um pouquinho mais do Tony Pollard, beleza? E para fechar, último jogo desse podcast um pouquinho mais longo, Denver Broncos e Seattle Seahawks.
No lado do Seattle Seahawks, o Rashad Penny basicamente dominou o backfield, né? 12 corridas contra uma do Travis Homer. O Homer até teve um bom número de rotas percorridas, mas assim, o backfield foi todo do Penny. A questão aqui pra mim, nesse backfield, é esperar o Kenneth Walker voltar, né? Ele tá machucado. A gente precisa ver se ele, quando ele voltar, o quanto que isso vai impactar o jogo do Rashad Penny. Contra o Homer, contra o DJ Dallas, não tem como a gente ver de fato se o Penny vai ser um running back 1, vai ser um running back dominante, não tem como. A gente tem que ver os caras que vão estar ali, tipo, pau a pau brigando com ele, e esse cara que vai estar pau a pau brigando com ele é o Kenneth Walker, tá? É o calouro. Então, nesse primeiro jogo, a gente viu um Rashad Penny dominando descidas nas primeiras descidas, todo dele, as primeiras descidas foi toda dele. Terceiras descidas foram o Travis Homer. O Travis Homer é o cara ali mais para receber passe e tal, é o cara de terceiras descidas. Mas vamos esperar para ver com o Kenneth Walker, ver como é que vai ser esse backfield. No lado do Denver Broncos, a gente teve um backfield bem engraçadinho, né? Que a gente teve um Javonte Williams e Melvin Gordon dividindo bem o backfield. 38-27 pro Javonte Williams. O Melvin Gordon teve mais corridas, 12-7. Mais surpreende o número de targets. 12 do Javonte Williams. 2 do Melvin Gordon, ok. 12 do Javonte Williams. Cara, isso é número de wide receiver 1, de Cooper Kupp, de Justin Jefferson. E nem isso, às vezes. 12 targets. É um número bizarro. Não acho que isso vai se manter, tá? Não vai se manter. Se o running back tem 12 targets por jogo, o cara vai ter mais targets que o wide receiver, basicamente. Então não vai se manter. Mas assim, já é um indicativo de que o Javonte Williams é o cara ali, tipo, em 2-minute drill, em que o time precisa lançar um pouco mais a bola, precisa ali, tipo, precisa ser um pouco mais rápido ali no ataque e tal. Utilizou muito o Javonte Williams na situação, ele recebeu muito espaço na situação. Terceira descida, o Melvin Gordon foi mais utilizado, mas em 2-minute drill foi todo do Javonte Williams. Então, o que eu acho? Eu acho que o Javonte Williams vai ter um número bom de targets na temporada, uns tipo cerca de 5 por jogo, por aí, que já é muito bom, tá? E a questão vai ser goal line. Goal line foi muito dividido, né? 3-2 pro Javonte Williams ali em utilização. Os dois sofreram fumble, poderia ter marcado touchdown, qualquer um dos dois ali em goal line. Então assim, eu vejo o Javonte Williams como running back 1, todo mundo vê isso, todo mundo sabe. Não à toa foi um cara que foi draftado como um running back top 15, top 12 pra muita gente no Fantasy. E o Melvin Gordon running back 2, um cara pra ser um running back 3 no Fantasy, um banco. Talvez o Melvin Gordon seja mais utilizado até do que algumas pessoas esperavam, que muita gente esperava um Javonte Williams dominando o backfield. Eu não espero isso, eu acho que vai ser uma divisão meio que 60-40, mais ou menos, entre Javonte Williams e Melvin Gordon. A ver essa questão dos targets do Javonte Williams, o quanto isso vai diminuir, e o quanto isso pode se manter. E a questão de goal line, né? Essa questão de goal line é o grande X da questão. O quanto que o Melvin Gordon pode impactar negativamente pro Javonte Williams nessa goal line, tá? Mas dito isso, eu acho que o Javonte Williams tem tudo para fazer uma grande temporada, né? Ele foi muito bem ontem, os dois foram bem, tá? Os dois produziram muito bem com as oportunidades que tiveram, mas a gente viu um Javonte Williams muito produtivo. Produtivo com passes. A gente viu também uma defesa do Seattle Seahawks muito permissiva, né? Uma defesa do Seattle muito preocupada ali em marcar o fundo do campo, marcar Sutton, marcar Judy, e muito permissiva ali, né? Permitindo avanços de 5, 10 jardas do Javonte Williams, muitas vezes ali. Eu acho que outras defesas talvez não permitam isso, mas é um Javonte Williams que inspira uma confiança pro futuro para ser um top 15, principalmente se receber muitos passes, né? Recebendo muitos passes, ele já tem um diferencial que os running backs não possuem. Bom, rapaz, é isso. Esse foi o nosso podcast diferente da semana, falando sobre os backfields, falando sobre
falando sobre as disputas, o que a gente espera, o que a gente imagina. Espero que você tenha curtido, que você tenha gostado. Demorou um pouquinho a mais esse podcast, mas é isso aí. Podcast é pra demorar, você ouve aí na academia, em casa, quando você limpando a casa, no computador, sei lá, no ônibus, enfim. É isso, rapaziada. Obrigado pela sua audiência, obrigado por estar aqui acompanhando com a gente. Depois manda um feedback lá no nosso Instagram, no nosso Twitter, para falar o que você achou do nosso podcast. E não esquece de fazer a sua avaliação no nosso podcast aí, dar a sua estrelinha, fazer um comentário positivo pra gente, que isso vale demais. Valeu, um grande abraço e até a próxima.